Boa noite, tudo bem com vocês, meus amigos? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Como vocês estão? Boa noite, família Ecobé, boa noite, família Solar Naturais, sejam todos bem-vindos. Tudo bem com vocês? Bem-vindos todos, muito bem-vindos. Excelente final de quarta-feira a todos. Já desejando também a partir de amanhã aí já começamos a abertura do final de semana. Excelente final de semana a todos vocês. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje, boa noite Simone, boa noite Brito, Alda Lúcia Cardoso, boa noite Lúcia, boa noite Evandro, boa noite Keterine, boa noite Viviane Dias, boa noite a todos. Genesi Guzo, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje live sobre a saúde do sono, meus amigos, muito importante aí. Boa noite Fábio, meu amigo aí da Solar, muito boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Aline Santos, Dilma Nicochelli, muito boa noite. Álvaro Luiz, Celair Ribeiro, boa noite. Tudo bem, meus amigos? Bem-vindos. Todos entrando aí. Flávio Tosini, boa noite. Tudo bem? Elisângela Carvalho, Vivian Muto, sejam todos bem-vindos. Hoje uma live muito especial aí para todos vocês. Vamos conversar sobre a saúde do sono, o que é o sono, a importância do sono, o que acontece durante o nosso sono, ou até mesmo o que deveria acontecer. Boa noite, Antônio. Tudo bem, meu amigo? Quanto tempo, Antônio? Como vocês estão? Muito boa noite. 2 minutinhos aí já ao vivo, dando boa noite a todos vocês. Vamos esperar mais um pouquinho aí, mais 2 minutinhos. E vamos começar aí a nossa live super especial aí no dia de hoje. Nós estamos conversando hoje com vocês a respeito da saúde do sono, porque hoje, dia 17, estamos há 2 dias, no dia 19 de março agora, é o Dia Mundial do Sono. Um assunto muito importante. E olha, eu diria que é muito raro a gente ver alguém conversar sobre o sono, a importância do sono. É tão raro, passa tão despercebido aí pelas pessoas. E eu diria que pela nossa classe também, a classe médica, isso passa tão despercebido que quando eu recebi aí a programação das nossas lives desse mês, eu falei, puxa vida, uma live sobre o sono, eu vou ter que dar uma estudada, viu? Ter que dar uma lida aí, dar uma relembrada sobre algumas coisas, pra gente poder pesquisar o que é melhor, a melhor informação aí para passar para vocês, tá? Para que vocês possam ter uma ideia aí legal sobre a importância do sono para nossa saúde. Isso é o principal. Claro, eu vou falar um pouco com vocês sobre o sono, as fases, os ciclos do sono, não é? Mas o mais importante é o que acontece durante o tempo que nós estamos dormindo. A Vivian Muto está dizendo, hoje podemos dizer que é raro dormir, que loucura. Exatamente. E olha só, uma loucura maior ainda, é um dado que eu vou passar para vocês. Eu acho que isso já é um pouco conhecido. De tanto falar de sono, eu comecei a bocejar. Falei sono, falei a palavra sono umas 10 vezes, comecei a bocejar. É um dado legal aí. Se você tem a quantidade de horas de sono que deveria ter, que é entre 8 e 9 horas por dia, ao final da nossa vida, nós passamos dormindo um terço da nossa vida. Isso quer dizer que um indivíduo que vive ou que viveu 90 anos, ele passou 30 anos dormindo. Dos seus 90 anos de vida,
30 anos ele passou dormindo. Exatamente. Isso não é um dado muito legal, muito interessante? E eu acho que muitas pessoas com essa informação vão chegar na conclusão de que querem dormir menos, né? Mas isso é muito importante para uma pessoa conseguir chegar aos 90 anos. Se você acha que você deveria aproveitar mais, que 30 anos foi muito tempo dormido, essa pessoa só chegou aos 90 anos por esse tempo que ela conseguiu passar dormindo. Esse 1/3 de sua vida que ela passou dormindo, tá bom? Bom, pessoal, 6 minutos aí já de nossa live ao vivo. Vamos entrar então de fato aí no nosso assunto hoje, que é o sono. Antes de mais nada, eu quero que vocês gravem 2 palavras, que é estado de sono e estado de vigília, tá? Fisiologicamente, quando estamos dormindo, significa que não estamos mais em estado de vigília ou de vigilância, que é o estado em que passamos acordado, certo? Então, quando estamos acordado, estamos em vigilância, estamos atentos a tudo que está acontecendo. E quando estamos dormindo, em repouso, é o estado que não estamos em vigilância, tá? E é interessante vocês também entenderem algumas coisas do aspecto da medicina, que não necessariamente o fato de você estar deitado, em repouso, de olhos fechados, com a sua musculatura relaxada, não significa que você está de fato dormindo. Você pode estar nesta posição, desta maneira, porém o seu cérebro trabalhando aí, como diz a gíria, a full, tá? E você não estará dormindo, não estará tendo a sua reparação celular, que é live de sono. Não tem como. Parece que o meu inconsciente fala. Eu começo a falar sono, eu começo a bocejar. Mas não é sono, não estou com sono. É de tanto eu linkar a palavra sono com dormir. Mas vamos lá, eu acho que até da metade da frente para a live eu vou pegar no tranco aí e vou me acostumar e não ficar bocejando. Então, o que determina de fato que uma pessoa está dormindo? Para que eu possa determinar isso, e é claro que isso não acontece diariamente, eu teria que fazer uma vigilância do meu sono. Eu ser vigiado enquanto durmo. Vigiado por quê? Ou por quem? Vigiado por alguns aparelhos que vão medir os nossos batimentos cardíacos, o trabalho do seu coração e o trabalho do seu cérebro, dos seus neurônios, tá? As frequências de ondas cerebrais e o funcionamento do meu coração é que dizem se de fato o meu corpo está em repouso, dormindo, descansando ou não. Adriana Lima está dizendo: sofro há anos do estado de vigília constante. Olha só, muito legal isso aí. Vocês vão entender muito bem a partir de agora que eu vou começar a explicar para vocês os ciclos do nosso sono, tá bom? E eu deixei uma colinha aqui, tá? Para não errar, porque é bem fácil de se confundir. Primeiro eu gostaria de dizer para vocês que há 2 estados principais do sono, considerado não REM e REM, tá? Ou NREM e REM. Isso é uma sigla, gente, em inglês. Eu vou até procurar aqui, eu deixei uma aba aberta aqui para mostrar para vocês essa sigla. Não REM ou NREM é a sigla, né? NREM, tá? Isso quer dizer No Rapid Eye Moment, ou momento não rápido dos olhos, tá? E o REM, sem o N, tá? É Rapid Eye Moment, ou momento rápido dos olhos. E vocês vão entender exatamente por que se chama desse jeito. Então tem 2 fases do sono. A fase NREM,
que é momento não rápido dos olhos, e a fase REM, que é momento rápido dos olhos, tá? Porém, dentro da fase NREM, da fase momento não rápido dos olhos, eu tenho 3 fases, tá? Dentro dessa fase não REM, eu tenho 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3. E eu vivo constantes ciclos dessa fase, tá? Então, quando eu durmo, eu entro na fase não REM, que tem 3 fases, né? Eu entro no sono não REM, que tem 3 fases. Então, primeiro eu começo na fase 1, ela dura entre 5 e 7 minutos. Depois eu passo para a fase 2, dentro do sono não REM, tá? Essa fase 2, ela dura entre 15 a 20 minutos. Depois eu passo para a fase 3. Essa fase 3, ela demora de 20 a 25 minutos, tá bom? Aí a fase 3, eu regrido para a fase 2, durando mais 15 minutos. Depois eu regrido para a fase 1, durando mais 5 minutos. E aí eu entro na fase REM, no sono REM, tá? E aí dura em média 40 minutos. E aí eu começo tudo de novo. Fase 1, fase 2, fase 3. Da fase 3 eu volto para fase 2, fase 1 e entro no REM. Fico 40 minutos, volto para o não REM na fase 1. Aí eu faço fase 1, fase 2, fase 3. Fase 2, fase 1, entro no REM. Espera 40 minutos, entro no não REM. Fase 1, fase 2, fase 3. Fase 2, fase 1, REM de novo. Esse ciclo se perpetua. E, em média, entre as 7 e 8 horas que nós dormimos, esse ciclo tem que se completar entre 4 ou 5 vezes, tá bom? 4 ou 5 vezes desse ciclo completo para que o meu corpo possa ter uma restauração completa das atividades que eu fiz durante o dia, ok? Vocês entenderam bem? Então eu tenho 2 sonos. Vamos recapitular aqui porque fica um pouco confuso, tá? Eu sei que fica confuso, tá? Eu tenho 2 sonos, o sono não REM e o sono REM. Eu começo dormindo no sono não REM. E o sono não REM, ele tem 3 fases, 1, 2 e 3. Eu começo na 1, vou para 2 e vou para 3. Quando a fase 3 termina, eu volto para 2, volto para 1 e aí eu entro no sono REM, que é aquele outro sono. Do REM eu volto por não REM. Então é não REM, REM, não REM, REM, não REM, REM. Sendo que dentro da fase não REM, do sono não REM, tem 3 fases, 1, 2 e 3. Eu pulo da 1 para 2, da 2 para 3 e volto. Aí eu vou para o outro sono REM, tá? Meu Deus, me confundi tudo. Vocês se confundiram aí? Eu tô dizendo para vocês, né? Eu tô vendo alguém me assistindo aí pensando, nossa, eu não entendi nada. Não entendi nada, tá? Bom, eu vou explicar mais fase por fase para vocês entenderem. E aí vocês vão entender a importância do sono na nossa vida, tá bom? Bom, vamos lá. Então quer dizer, doutor, que você falou aí que primeiro tem 2 sonos, sono não REM e sono REM. O sono não REM significa movimento não rápido dos olhos. E o sono REM significa movimento rápido dos olhos. Então por aí vocês têm a noção de que no sono não REM, que é o movimento não rápido dos olhos, eu estou num sono mais profundo, tá? Onde tem menos atividade cerebral. E o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos, é um sono mais superficial, onde eu tenho mais movimento cerebral, ok? Então vamos lá. Dormi. Comecei a dormir agora. Eu entro no sono não REM, na fase 1. E o que é essa fase 1? Tá? Essa fase 1 é uma fase de sonolência que dura aproximadamente 5 minutos. Eu começo a fechar o olho, tá? Eu vou fazendo aqui, tá bom? Eu começo a fechar o olho, eu começo a não ouvir aqueles ruídos lá distante, o que as pessoas estão conversando aqui na minha volta, ou se eu estou no quarto, eu começo a esquecer do barulhinho do ar-condicionado ou do ventilador,
eu começo a esquecer aquilo que eu estava pensando agorinha. Ou se eu estou na sala assistindo televisão, a televisão começa a ficar longe, tá? Eu vou ficando sonolento, meu corpo vai caindo, minha cabeça vai caindo. Dura 5 minutos, tá? Eu vou tendo uma dilatação da minha pupila, a minha atividade onírica vai diminuindo, tá? Os acontecimentos vão ficando mais longe. E daí, depois desses 5 minutos, tá? Se eu estiver sendo monitorado por um eletrocardiograma, os meus batimentos cardíacos vão diminuindo. A Lilian está dizendo aí, cuidado para não dormir. Verdade, cuidado para não dormir aqui, tá? E aí isso vai acontecendo. Parecendo conversa de matuto, REM e não REM. É verdade. É isso aí, mas vocês vão entender, já vai fazer sentido aí na cabeça de vocês. E aí eu pulo para a fase 2 do sono não REM, tá? A fase 2, ela já caracteriza que a pessoa dormiu, tá bom? Essa fase vai durar de 10 a 15 minutos. A primeira fase é 5, a segunda fase é de 10 a 15 minutos. A pessoa já dormiu, mas não dormiu profundamente, tá? Qualquer barulhinho, se alguém mexer na cama, ou se eu escutar, passou um carro, uma moto na rua, eu posso acordar, eu posso despertar. E aí, se isso acontecer, se eu acordei com algum barulho na fase 2, aí foi uma moto que passou lá, vou voltar a dormir. Aí eu me arrumo aqui na cama, troco a posição, tal, começo a dormir de novo. Eu volto na fase 1, tá? Eu volto na fase 1, eu não volto na fase 2. Eu começo tudo de novo. 5 minutos na fase 1, aí adormeci, dormi, tá? Vou para a fase 2, mais 15 minutos aí na fase 2, tá bom? Aí o meu cérebro na fase 2, ele começa a ter ondas cerebrais, ou seja, transmissão de informações interneurais mais lentas, tá? Essas ondas ficam mais lentas, aparecendo, se eu estiver sendo monitorado por um eletrocardiograma, as minhas ondas K, isso não é interessante para vocês nem precisam saber, elas ficam diferentes, tá? Nessa fase, o despertador por estimulação tátil, ou olfato, ou auditiva, ele fica mais difícil, tá? Então eu fico mais difícil de ser acordado nessa fase 2 do que na fase 1. Porém, eu não estou dormindo profundamente. Eu posso ser acordado facilmente. Só que é mais difícil ser acordado na fase 2 do que na fase 1, que eu ainda estou dormindo. Eu estou em processo de sonolência apenas, tá bom? Passando, e é importante dizer para vocês que nessa fase 2, por eu ter uma atividade onírica, eu posso começar a ter lampejos de sonhos, tá bom? Acontece muito com as pessoas de começar a sonhar e acordar, ou confundir o sonho com a realidade. Isso acontece muito quando você dorme e fica 5 minutos sonolento, por exemplo, no metrô, no ônibus ou no escritório. Quando você está muito cansado, você fica ali 5 minutos ou 2 minutos sonolento, aí você já passa da fase 1 para a fase 2, tá? E você começa a ter um sonho e acorda. E aí você não sabe se você sonhou ou foi real. Se alguém falou com você, você estava sonhando ou você estava acordado. Você não sabe o que aconteceu. Você não consegue distinguir isso. Parece que foi sonho, mas parece que foi real. E você até pergunta para quem estava do seu lado: eu estava dormindo? Alguém me chamou mesmo ou parece que não? Tá? Você pode ter esse estado de confusão, ok? Bom, e aí a gente passa para a fase 3 do sono não REM, que é a fase mais profunda possível do nosso sono, tá bom? Nesse estágio da fase 3, ele dura de 15 a 20 minutos quando você começa a dormir, tá bom? Então vamos supor assim, eu dormi às 9 da noite, eu deitei 9 horas da noite. Então eu entrei na fase 1, que durou 5 minutos, 9 e 5, eu pulei para a fase 2. Essa fase 2, digamos que durou 15 minutos. Então 9 e 20 da noite, eu entrei na fase 3. Essa fase 3 vai durar
20 minutos, de 9h20 a 9h40, tá? Isso foi o meu primeiro ciclo. Agora, quando for 5 horas da manhã, que eu ficar repetindo esse ciclo, esse meu estágio 3, ele já não vai durar mais 20 minutos. Ele vai estar durando 10, 9, 8 minutos. Com o passar da noite, com o passar das horas, essa fase 3, ela vai diminuindo o seu tamanho. Ou seja, com o passar das horas que você está dormindo, o seu sono profundo vai durando cada vez menos tempo, tá? Você vai ficando cada vez menos tempo na fase 3, que é a fase mais profunda do nosso sono, tá bom? Aí ele tem, depois desses 20 minutos, ele dura mais 40 minutos de fase profunda, tá? Para que eu possa entrar no sono REM, ok? Bom, nessa fase do sono, tá? Eu começo a ter a liberação no sono não REM, na fase 3, eu começo a ter a liberação e a secreção de alguns hormônios, como por exemplo, o hormônio do crescimento. É quando nós estamos dormindo que nós crescemos na nossa puberdade. E aí o que acontece? Se você tem um filho, um sobrinho, ou se você que está me assistindo tem aí 12, 13, 14, 15, 16 anos e você troca o dia pela noite, passa a noite estudando, ou jogando, ou mexendo no computador, assistindo filme, na balada, no cinema, seja onde for. Agora aí na pandemia, né? Se você começa nessa idade, 15, 14 anos, 13 anos, se o seu filho fica a noite inteira acordado, ele não tem a liberação do hormônio do crescimento. Portanto, ele não vai atingir uma estatura que ele poderia atingir. Ele pode ficar mais baixo do que ele realmente seria se ele estivesse dormindo e descansando a quantidade de horas necessárias. Ah, mas ele fica a noite inteira jogando ou estudando, mas depois ele dorme o dia todo. Não é o mesmo sono. Não é, tá? Porque nós temos um hormônio no nosso corpo que é o chamado hormônio cortisol, que é o hormônio que coordena o ciclo circadiano. Esse hormônio, ele sabe se está de dia ou se está de noite. Como que ele sabe? Através da luz, tá? Através da luz. Portanto, é importante você dormir à noite num quarto escuro, em um ambiente escuro. Se você fica num ambiente dormindo com que tenha luz, seja luz artificial ou luz solar mesmo, o seu corpo não vai descansar, não vai desligar completamente, porque ele vai achar que você está tirando uma soneca durante o dia, que não é a hora de dormir várias horas seguidas, ok? Deixa eu ler vocês aqui. Doutor, eu vou dormir às 22 horas. Quando é às 3 da manhã, eu acordo e não consigo dormir mais. Por que será isso, doutor? Você vai entender aqui na nossa live, tá? Você vai entender assim que eu chegar no estágio do sono REM. Você vai entender isso, tá bom? Bom, quando eu ainda estou no sono não REM, na fase 3, que é a fase mais profunda, o seu corpo então começa a produzir o hormônio de crescimento, tá? Esse hormônio de crescimento ele é produzido em grandes quantidades, que promove o crescimento e promove também uma outra coisa muito importante, que é aí que entra a saúde do sono. Ele promove a reparação tecidular, inibindo o catabolismo. Então, quando você está na fase 3, que vai durar aí 40 minutos, tá? Você começa a liberar o hormônio do crescimento. Por consequência, ele começa a liberar esse hormônio em grande quantidade, ele começa a fazer uma reparação tecidular. Ou seja, aquilo que você cansou durante o dia começa a ser reparado na fase 3 do sono não REM, tá? Então vamos supor que durante o dia você ficou sentado na cadeira e as suas costas doíam bastante durante o dia, você estava cansado e com dor muscular
ou dor articular nas costas. Quando você alcança no seu sono não REM a fase 3, durante esses 40 minutos, vai começar a existir uma ação de reparação deste local. Para que no outro dia você acorde, você vai se espreguiçar assim, nossa, ontem eu estava com uma dor nas costas, eu dormi tão bem que agora não está doendo mais. É isso que você fala no dia seguinte, tá? E você evita o catabolismo. O catabolismo o que é? É a concentração de radicais livres e de radicais tóxicos para o teu corpo, tá bom? Então, além de você ter o hormônio do crescimento, crescer na puberdade, você ter a reparação tecidular, a reparação daquelas células que foram agredidas durante o dia. Outro exemplo fácil aqui para você. Você passou o dia inteiro agora na pandemia, no home office, estudando ou trabalhando no computador. Então você ficou o dia inteiro tendo a entrada de luz artificial nos seus olhos. E aí os seus olhos ficaram irritados, tendo ardência, tá? Você tem lágrimas, tá? Você passou, não sei, você comeu uma comida que não te fez bem durante o dia, ficou com dor de estômago. Qualquer tipo de problema que tenha aparecido no seu corpo durante o dia, esse problema vai ser resolvido, vai ser reparado nesta fase do sono, na fase 3 do sono não REM, onde tem a reparação tecidular. Portanto, este sono é importante para a sua jovialidade, tá? Você fica mais jovem quando você repara aquilo que você destruiu durante o dia, certo? Então, esta é a importância de realmente descansar, atingir a fase 3 do sono não REM. O colega que disse aí, ou a colega, não me lembro bem, que acorda às 3 da manhã e não dorme mais, tá? O que acontece? Você não consegue mais atingir o estado 2 ou o estado 3 do sono não REM, porque você fica na cama com uma certa sonolência, boceja, abre a boca, tá cansado, fecha o olho, tem lampejos de sono e acorda de novo, fica naquela insônia, tá bom? E você não consegue dormir mais, você não consegue mais passar do N1 para o N2 ou do N2 para o N3, que é quando de fato você dorme, tá bom? Vamos ler aqui um pouquinho vocês. Luz da TV, do celular, tudo atrapalha. A posição de dormir também influencia? Olha, de certa forma sim, tá bom? Mas isso tem mais a ver com o que aconteceu com você durante o dia, tá? Ou com problemas que você possa ter no seu corpo. Por exemplo, você durante o dia exerceu uma função que exigiu muito do seu braço direito. Digamos que você é um pedreiro ou você é um atleta e você exigiu muito do seu braço direito durante o dia. E aí você vai dormir de lado, lateralmente, que é a posição correta de se dormir, e começa a doer muito o seu braço direito, porque você está dormindo sobre ele. E aí, claro, essa dor vai atrapalhar o seu sono. Você vai precisar virar do outro lado, onde não vai doer o seu braço, para que você possa ter esse repouso e alcançar o seu sono, tá bom? A posição influencia nessas questões, tá? Ou questões, por exemplo, de que você tem alguma obstrução de via aérea, uma carne esponjosa, uma carne crescida, ou um inchaço dos senos nasais, referente a alergias, e aí você começa a roncar muito e você acorda, tá bom? Então isso vai influenciar. A posição de você dormir com a barriga para cima quer dizer que você vai estar pressionando os seus pulmões e aí você vai ter uma dificuldade maior de respirar, portanto a posição vai influenciar no seu sono, ok? Até que idade a pessoa cresce? Até os 19 anos para homens e até os 21 anos para mulheres. Problemas com tireoides causam insônia?
Sim, causam insônia. Se você tiver um hipertiroidismo, você vai ter dificuldades de dormir. E ao contrário, se você tiver um hipotiroidismo, você vai ter muito sono e vai dormir exageradamente durante o dia e durante a noite, ok? O que você indica para dores musculares, para enxaqueca, para síndrome do intestino irritável, mais constipada? Meu Deus, são muitas coisas para eu indicar aí. Faz o seguinte, Jaqueline. Opa, fiquei sem meu copo d'água aqui e tô com a garganta raspando. Faz o seguinte, siga-me lá no meu Instagram, tá? dr.murilopicanso, Dr. Murilo Picanso. Me manda essas tuas perguntas no direct e eu vou te responder por lá, pra gente não sair totalmente do foco aqui da nossa live. Mas você não vai ficar sem a sua resposta. Me segue lá, manda um direct e eu vou te responder, ok? Olá, doutor, como funcionam os casos de paralisia do sono? Vamos chegar lá, vou explicar para vocês. E a Lai está dizendo boa noite, doutor Murilo, boa noite a todos. Boa noite, muito bem-vinda. Bom, paramos aí na fase 3 do sono não REM. Ela vai durar 40 minutos, tá? E aí eu vou entrar no sono REM, tá bom? Só para completar aí para vocês, que o sono não REM, quando a gente alcança a fase 3, ele tem um papel anabólico, tá bom? Ou seja, essencialmente nesse período existe a recuperação da energia física. Portanto, sabe aquela pessoa que fala que dormiu, mas não descansou? Eu dormi a noite inteira, mas eu não descansei. Parece que eu fiquei a noite toda... Parecia que eu estava dormindo, mas estava acordado. Eu estava dormindo, mas o meu cérebro estava trabalhando. O que aconteceu? O seu ciclo do sono parou na fase 2. Você não atingiu a fase 3 em nenhum momento durante todo o tempo que você estava dormindo. E aí na fase 2 existe ondas cerebrais funcionando. Na fase 3, não. Não vou dizer não, mas quase que nenhuma. Só alguns neurônios vão estar funcionando, tá? E aí você não lembra de nada, você não sonha, você apaga nesse momento. E você tem a reparação física, da sua energia física. E aí você acorda descansado. Você fala, essa noite eu desliguei. Parece que eu nem troquei de lado na cama. Do jeito que eu dormi, eu acordei na mesma posição. Por quê? Porque você alcançou a fase 3 do seu sono não REM, tá? Qual o tempo ideal para se alimentar antes de deitar para dormir? 3 horas antes de deitar para dormir, para que não esteja funcionando mais nenhum tipo de enzima digestiva no seu corpo. Nem pâncreas, nem fígado, nem vesícula, nem estômago, nem intestino. 3 horas. Se você dorme às 10, faça sua última refeição às 7 horas da noite, tá? A digestão durante a noite impede de entrar no sono profundo? Eu diria que tanto impede de entrar no sono profundo como impede de dormir, tá? Você não descansa. Por quê? Para entrar no sono profundo, você precisa que esteja acontecendo nenhuma atividade no seu corpo, ou quase nenhuma. Você precisa de um total... qual que é a palavra? De um total repouso, de uma total paralisação das funções do seu organismo, principalmente dos órgãos digestivos. O que vai estar funcionando no sono profundo? Alguns neurônios e as suas vias aéreas, o seu pulmão e o seu coração. Só a respiração celular, atividade mínima do corpo, tá bom? Boa noite, só durmo de barriga para cima. Se durmo de lado, sinto dores no braço. Olha só, você precisa, Valdenir, você precisa ajustar o tamanho do seu travesseiro e ajustar a qualidade do seu colchão. Não é normal você dormir para cima, não é correto. E não é normal, se você dormir de lado, ter dores no braço. Provavelmente você está dormindo na posição incorreta. Doutor, qual é a posição correta para dormir?
é a posição de lado. Qual lado? O lado que você quiser, mas digamos assim que uma leve vantagem para o lado esquerdo, tá? Para que haja uma desobstrução ou um não pressionamento nos seus vasos nos seus vasos que saem do coração, tá? Preferencialmente do lado esquerdo. Com um travesseiro que você não fique com a cabeça nem assim, mais reta. Travesseiro que meça exatamente a largura do seu ombro até o seu pescoço. Esta é a altura que tem que ter o seu travesseiro, para que você deite e a sua cervical fique reta. Se o travesseiro for muito baixo, estou deitado de esquerda, tá? Se o travesseiro for muito baixo, sua cabeça vai ficar assim. Se o travesseiro for muito alto, sua cabeça vai ficar levantada. Vai ter o famoso torcicolo. Vai doer um de um lado, ou do outro, ou atrás. Se você está de lado, você deve usar 3 travesseiros. 3. Um apoiando a sua cervical, a sua cabeça. Outro para que você abrace ele. Porque isso vai evitar que, se você estiver dormindo de lado, o braço que estiver por cima fique caído, pressionando o seu tórax. Quando você abraça o travesseiro, você abre o tórax e fica mais fácil a sua respiração. E o outro travesseiro, que deve ser o mais baixinho deles, deve estar entre as suas pernas. E as suas pernas devem estar flexionadas no ângulo de 90 graus. Meu Deus, o que é isso? Isso quer dizer que você vai juntar as pernas, colocar um travesseiro leve entre elas e dobrar o seu joelho. Ficar com o seu joelho dobrado, num ângulo de 90 graus. Por quê? Porque isso vai fazer com que fique reto a sua coluna lombar. A sua coluna lombar, aquela que faz a curvinha assim, bem aqui embaixo, quando você flexiona os joelhos, ela fica reta. E aí você terá toda a sua coluna reta durante as horas que você passar dormindo. Porque lembra que lá no começo da live eu disse que nós passamos em torno de 1/3 da nossa vida dormindo? Se você dormir na posição correta, você fica incorreta, você fica 1/3 da sua vida em má posição. Quer dizer que se você viver 90 anos, 30 anos você passou com a coluna errada. E é claro, você vai ter problemas, você vai ter dor na coluna, se você passar 30 anos da sua vida em posição errada. Ok? Doutor, acordo às 3 horas da manhã, aí não consigo dormir. A cabeça não para de pensar nas coisas. Aí tenho que comer alguma coisa, aí durmo. Olha, vamos lá. O fato de comer alguma coisa para você dormir, isso já entrou no seu automático, tá? Tudo que você faz durante 21 dias seguidos condiciona o teu cérebro. Não é que você precisa comer para dormir. Ao contrário. Se você come, digamos que você comeu uma fatia de bolo que estava na geladeira. Isso aí vai fazer com que o seu pâncreas tenha que produzir insulina para tirar esse açúcar do sangue. Vai fazer com que a sua vesícula, que estava enchendo de bilis, solte a bilis para tirar a gordura daquela fatia de bolo. O seu estômago vai ter que produzir ácido clorídrico, o seu intestino vai ter que fazer movimento peristáltico, o seu cérebro vai ter que ativar a sua tireoides, a sua adrenal, o seu pâncreas, o seu hipocampo, tudo vai ligar no seu corpo. Tá? Você acha que você precisa disso, mas na verdade não. Mas então por que eu durmo? Porque você já condicionou o teu cérebro para que tudo isso aconteça e você durma. Tá bom? É só uma infeliz coincidência que causou uma rotina que condicionou o teu corpo a isso. Ok? Mas então por que se eu acordo às 3 horas da manhã eu não durmo mais? Não é que você não dorme mais. Olha o que você disse aí. Não paro de pensar nas coisas. Se você não para de pensar nas coisas, quer dizer que você não consegue entrar no seu N3 ou no seu N2. Você fica sonolento, virando de lá para cá, com o olho fechado, mas não sai da fase 1. Não sai da fase 1. E o que eu tenho que fazer?
eu vou dizer para você mais no final da live. Eu acordo de madrugada para comer. Olha só, tô vendo que isso é muito comum aí nas pessoas. Isso não é o certo, tá, gente? Isso é totalmente incorreto. Quem tem problema de refluxo, como faz para dormir bem? Olha, Lilian, eu vou falar da maneira mais sucinta possível, não vai resolver o problema, tá? Você precisa resolver o problema do refluxo para dormir bem, tá? Você sabe qual é o problema, você só precisa colocar a solução nele. Parece que eu continuo mesmo pensando. Isso quer dizer que você está na fase 2 do sono. É a fase que ainda tem atividade cerebral, tá bom? Por isso que você está dormindo e pensando nas coisas ao mesmo tempo. Doutor, às vezes acordo e me dá tipo um choque nas pernas. Aí eu tenho que mexer a perna para aliviar. É assim sucessivamente até conseguir dormir. O que será esse choque? Esse choque são ondas, tá? Ondas cerebrais que comandam os nossos músculos. Os músculos conduzem corrente elétrica, tá bom? Quando você mexe as pernas, você usa essa corrente elétrica, ela termina e aí você consegue dormir novamente, tá? Isso quer dizer que está totalmente de acordo com que a primeira mensagem que você me mandou. Você fica vagando na fase 2 do sono não REM. Por consequência, você não atinge o sono profundo e essa fase 2 tem ainda atividades de ondas cerebrais. Por isso elas tentam enviar essas ondas para suas pernas e braços. Eu esqueci de dizer para vocês que na fase 2 você consegue se mexer, tá? Você consegue se mexer na cama na fase 2, mesmo sem saber que está se mexendo. Ou então você está perpetuando o seu sono REM, que eu vou chegar nele agora. Eu parei lá na fase 3 do sono não REM. Quando você chega na fase 3, que é a fase profunda, você fica 40 minutos nela, você tem essa reparação celular, e aí você volta para a fase 2, fica mais 15 minutos, que é uma fase mais superficial. Aí você vai para a fase 1, fica 5 minutos, e aí você entra no sono REM. O que era mesmo o sono REM? É o sono da sigla movimento rápido dos olhos, tá? O sono REM, eu vou até ler aqui um pouquinho para vocês entenderem. Caracteriza-se por uma intensa atividade registrada num eletrocardiograma. Quer dizer que você chega numa fase do seu sono que o seu coração começa a ter uma intensa atividade, tá? Seguida por flacidez e paralisia funcional. Você está parado, mas o seu corpo está tendo intensas atividades. E os músculos esqueléticos também. Nessa fase, você pode começar a mexer o braço, mexer a perna, chutar alguém, derrubar a sua esposa da cama, derrubar o seu companheiro do outro lado. Você pode ter o famoso sonambulismo. Você pode conversar, falar, ter estímulos auditivos, levantar, caminhar pela casa, sair da casa, entrar no carro, sair do carro, entrar na casa de novo, deitar e estar dormindo. Tudo isso acontece no sono REM, tá? É aí que você faz tudo o que as pessoas te contam, te filma, tira foto, fala que você dormiu, pronunciou nomes, falou o nome da ex, né? Sem querer, tua mulher escutou do lado, tá bom? Chamou, falou que amava ela, que não esqueceu dela ainda, tá? Isso pode acontecer tudo na fase REM, tá bom? Tô falando aqui só para descontrair, tá, pessoal? Mas pode acontecer de fato, ok? Oi, doutor. Sou Valdenira, que diz que só durmo de barriga para cima. Esqueci de dizer que tenho escoliose. Bom, então é o que acontece. Você faz isso, que é uma posição que te ameniza as dores, né? Eu entendo, tá? Eu entendo. Só que isso pode piorar, tá bom? Por mais que ameniza as dores, pode piorar elas, porque você vai estar muito tempo com a sua coluna não reta. Não reta. Se você fica de barriga para cima, é como se você estivesse em pé, tá? Você tem uma curva na coluna cervical e outra curva na coluna lombar. Quando nós estamos em pé, nós temos essa curva normal, tá? Quando eu estou em pé,
a minha coluna cervical está com uma curva e minha coluna lombar também. Quando eu deito, eu preciso corrigir essas curvas que são naturais, tá? Deixa eu fazer um leve desenho aqui para vocês. Deixa eu pegar uma folha aqui. Fazer um leve desenho aqui, ó. Um desenho bem rústico, bem drúxulo aí para vocês entenderem, tá? O que seria a nossa posição da coluna inteira quando estamos em pé, tá bom? Ó, quando nós estamos em pé, aqui tá a nossa cabeça, tá? A nossa coluna cervical faz uma leve curva para fora do corpo. Sabe aquelas pessoas que são mais corcundas? Então, ela tem exacerbadamente essa curva para fora. E a coluna lombar faz uma curva para dentro do corpo, quando estamos em pé. Quando eu deito, eu preciso reparar esta curva e esta curva. Quando eu deito, eu preciso que a minha coluna esteja assim, ó, reta, tá? Para que isso aconteça, eu preciso ajustar a posição da coluna cervical e da coluna lombar, tá bom? Como que eu ajusto isso? Com o tamanho correto do travesseiro da minha cabeça e com a flexão dos meus joelhos, certo? O pessoal tá mandando risadas aí no grupo. Tem um leve delay na live. Eu acredito que agora que vocês ouviram eu falar aí do que pode acontecer no sono REM, tá? Então, ó, na fase do sono REM, nós temos a atividade onírica intensa, tá? Tendo vários estudos sobre sonhos. É nessa fase que a gente sonha muito. E nessa fase, que o próprio nome diz que tem movimento rápido dos olhos, se alguém nessa fase REM abrir o teu olho, ele vai estar assim, ó. Meu Deus, isso acontece? Sim. De olho fechado, o teu olho vai estar se movimentando nessa fase, tá? Ela dura em torno de 10 a 15 minutos no início do sono, quando é 9 horas da noite, e quando é 5 da manhã ela vai aumentando de tamanho, ok? E aí você acorda. O certo, o normal é acordar na fase REM do sono. Então digamos que das 7 horas da manhã, eu estou lá no meu sono profundo, dormindo, apagadíssimo, tá? Aí dura meia hora, quando é 7h30, eu pulo da fase 3 para a fase 2. Aí a fase 2 dura 15 minutos, aí já é 7h45. Aí eu pulo da fase 2 para a fase 1. A fase 1 dura 5 minutos, aí é 7h50. E aí da fase 1 eu vou para o sono REM, que é o de movimentação rápida dos olhos, meu coração acelera, eu posso falar, eu posso me mexer, aí eu já começo a trocar de lado na cama, quer dizer, eu estou acordando, tá? Eu estou acordando, estou cada vez mais superficial. Aí eu pulo da fase 1 para o sono REM, e aí eu duro 10 minutos e eu acordo espontaneamente. O que eu quero dizer para vocês? Se porventura eu estiver no meu sono REM, não REM, na fase 3, lá na fase profunda, e o meu despertador tocar nesta hora, eu vou demorar uns 4, 5 minutos para escutar esse despertador, porque eu estou num sono profundo. O despertador vai fazer barulho, eu não acordo, eu estou profundo. Ele vai, e de repente eu começo a escutar ele lá no fundo assim e eu acordo. Eu acordo extremamente irritado, mal-humorado, às vezes com dor de cabeça, eu nem sei aonde eu tô, parece que faz 2 minutos que eu acordei, que eu dormi, parece que eu não descansei nada. Por quê? Porque eu fui perturbado, eu fui acordado num momento que eu não deveria ter sido acordado, que é na fase 3 do meu sono não REM. Aí o que eu faço? Olha a minha sabedoria master. Eu pego o celular e coloco mais 10 minutos e durmo de novo. E eu durmo instantaneamente de novo, tá? Por quê? Porque daí eu volto direto lá na fase 3 que eu tava e eu apago. E daí quando o despertador toca dali 10 minutos, eu acordo feliz,
contente, descansado. Parece que aqueles 10 minutos é o que eu precisava para acordar bem, para descansar. E aí, nossa, aqueles 10 minutos parece que foi uma eternidade. Parece que eu dormi bem. O que acontece? Quando você voltou a dormir, você já pulou rapidamente do N3 para o N2, que durou aí esses 10 minutos, ou às vezes direto para o N1 e entrou no sono REM espontaneamente, e aí o despertador acordou você no lugar, na hora certa, que é quando você estava no sono REM. E aí você acorda rapidinho com ele, e você acorda mais bem disposto, e aí disposto a fazer de fato o que você tem que fazer durante o dia. Se isso não aconteceu, você vai pôr mais 10 minutos, e mais 10 minutos, e mais 10 minutos, até o despertador te acordar na fase REM do sono, que é a fase que você vai estar disposto a levantar da cama e fazer suas funções do dia, tá? Obrigado, o senhor é nota 1000. Obrigado você por estar aí conosco aí na live. Uma honra ter vocês aqui. Por que tem gente que fica com o olho aberto e está dormindo? Por que isso? Tem explicação? Olha, isso não tem muito a ver com as fases do sono, tá? Na verdade, tem mais a ver com o tipo do sono, tá? Quando você entra na fase 3, é a fase que desliga completamente. E aí você não tem mais aquelas atividades cerebrais, tá? E aí o que acontece? Você tem um relaxamento muscular. E aí o seu olho fecha completamente, tá bom? Então, quando a pessoa dorme com o olho aberto, é porque ela ainda está na fase inicial. Ela não chegou lá na fase profunda, tá? E aí, mas eu fico horas com essa fase, com o olho meio semi-aberto, assim. O que acontece? Você não está atingindo a fase de desligar completamente o seu cérebro para ter o seu sistema motor completamente relaxado, tá bom? E aí a gente chega no final das explicações das fases e do nosso sono, tá? O que fazer para ter um sono de qualidade? Isso é o que interessa. Até agora eu expliquei o sono e os problemas do sono. Vamos encerrar nossa live para aquilo que eu tenho que fazer para ter um sono de qualidade. Primeira coisa, ter a minha última refeição 3 horas antes de dormir. Então, ficar 3 horas sem comer nada para deitar, ok? Jantei às 19 horas, vou dormir às 22 horas. Segunda coisa, não ficar até o último instante de dormir na frente da televisão e do celular. Por quê? São luzes artificiais. Luzes artificiais vão enganar a sua glândula adrenal, fazendo com que o seu cortisol continue alto. Enquanto eu tiver cortisol, eu não durmo. Então, vamos lá. 19 horas, jantei ou ceiei, tive minha última refeição. A partir desse momento, eu vou evitar luzes artificiais. Eu vou entrar num quarto mais escuro. Se você é daquelas pessoas que tem como alterar a luminosidade do seu ambiente, deixar uma luz mais baixa, que vai começar a diminuir o seu cortisol. Você vai começar a ficar com vontade de dormir, com sono, tá? Você pode, nesse momento, fazer reflexões, ler um livro, ler a Bíblia, que seja, se alongar, ou até mesmo deitar, ficar na posição mais cômoda, mais confortável, ok? Fazer esse tipo de coisas mais leves. Tomar um chá. Chá não é comida, chá acalma. Chá não liga seu sistema digestivo, ok? Tudo isso você pode ir fazendo. Aí, de fato, entra no que você deve fazer para dormir bem. Quarto escuro, longe de barulhos, desligar a luzinha do ar, que incomoda, tá? E aí a posição correta, tá? Posição correta que eu já expliquei de todas as formas possíveis. Deixar aí uma água, um copo d'água perto de você. Por que perto? Porque se você acordar durante a noite, você vai estar, claro, com a boca fechada durante a noite, você vai estar com a boca seca.
você vai sentir a necessidade de tomar um gole d'água. Se você tiver que levantar da cama, andar, colocar um chinelo, abrir a porta do quarto, descer a escada, subir a escada, virar à direita, pegar o corredor, passar pela sala, desviar da mesa, chutar a mesa com a ponta do dedinho, chutar a cadeira, sair mancando, bravo, xingando, com a ponta do dedinho doendo, desviar do sofá, abrir a geladeira vai ligar uma luzona na tua cara, pegar a jarra, pôr água no copo. Gente, você vai estar ligando tudo no seu corpo, tudo. E aí você vai lembrar do que você tem que fazer amanhã, do que você não fez ontem, dos seus problemas, da dívida, do banco, da conta, da pandemia, do Covid, de tudo. Aí a hora que você devolve, a hora que você deita de novo, você vai ter muita dificuldade de dormir. Agora, se você estava lá naquele sono REM, que você começou a mexer na cama, aí você deu uma leve acordadinha, tomou a água ali, nem saí da cama, estava do meu lado, viro do lado, pum, durmo de novo. Ou no máximo vou no banheiro com os seus reflexos assim, né? Com a luz apagada, você já sabe onde você tem que desviar, fez seu xixi, voltou para a cama, pum, dormiu de novo. Ligue o menos possível de coisas no seu corpo durante a noite, porque aí sim você vai ter problemas para voltar a dormir, ok? Como explicar a odisseia de dormir na sala, na frente da TV, e só ir para a cama e ficar acordado? Olha só, isso é condicionamento. O que acontece? Quando você está na frente da TV, na sala, você assiste televisão andando? Não. Conversando? Não. Fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo? Não. Você está lá assistindo televisão assim, ó, quietinha, da maneira mais cômoda possível, com os pés para cima, o sofá deitado às vezes, com um travesseiro assim encostado. Você está completamente confortável. E aí você fica sonolento. E você adormece e entra na fase 1 do sono, ou até mesmo na fase 2 do sono. Você está ali adormecido. Aí alguém te chama: fulano, vai para a cama. Ou você está na fase 2 e deu um tiroteio lá no filme, na televisão, você acordou. Aí você vai para a cama. Aí você levanta, coloca o sapato, sobe a escada, desvia do sofá, toma água, ou às vezes escova o dente, liga a luz, arruma a cama, tira o lençol, arruma o travesseiro, ou tem que trocar de roupa, não estava de pijama. Você acordou, meu amigo. Você acordou por inteiro. Aí você vai ter que começar esse processo tudo de novo, para ficar na sonolência e tal. Aí quando você deita, você começa a pensar: nossa, eu estava tão cansado que eu dormi lá na sala vendo filme, eu dormi. Também eu fiz tudo aquilo hoje. Nossa, amanhã tem que fazer aquilo de novo, tal. Aí você começa a trabalhar. Você perdeu aquele sono que você estava. Perdeu completamente, tá? O que eu devo fazer então? Você deve ficar cômodo lá na sua cama, para você ficar cômodo e dormir na onde você não vai precisar levantar mais. Ok? Bom, isso tudo aliado a uma boa suplementação, a um bom estilo de vida, a uma boa alimentação, uma suplementação rica em magnésio, tá? Que vai estimular a produção da melatonina, hormônio do sono, da serotonina, hormônio do prazer, regular o cortisol, tá? Nós temos aí na Icobé um produto fantástico, que é o Sleep, era o Sleep Dream, né? Agora é o... Pera aí que fugiu da mente. Vamos falar primeiro do Bicalme. Tem um produto fantástico também, que é o Bicalme, à base de magnésio bisglicinato, tá? Ele vai ajudar muito na sua produção da melatonina, da serotonina, no seu controle hormonal, tá? Na sua irritação, na sua irritabilidade, para que você possa dormir bem, ok? Para que você possa dormir da maneira mais correta possível,
tá? Lembrei, o Sleep Dream agora chama Natural Sleep. Natural Sleep, ok? Tem o Natural Sleep, que ele tem diversas componentes naturais que exercem uma função aí na sua glândula adrenal e no seu hipocampo para a produção do triptofano, tá? O triptofano vai ajudar muito aí na produção da melatonina. Ele é um precursor da melatonina. E aí você vai ter sonos de qualidades, sonos reparadores, tá? Quando eu perco o sono, eu fico muito nervoso durante o restante da noite e no outro dia também. Com certeza, com certeza. Perder o sono é a mesma coisa do que ficar irritado, ficar estressado, ficar nervoso. Não tem nada pior do que tentar dormir e não conseguir. Então fica toda a dica aí para vocês, tá bom? O Evandro, a Rebeca, o Fábio, a Ivânia, todo mundo tá dizendo aí que é o Natural Sleep. Eu não sei se eu lembrei a tempo de vocês escreverem aí ou não, tá? Porque tem um leve delay aí entre o que eu estou falando agora e o que você está ouvindo. O que você está ouvindo, eu já falei há mais ou menos 15 segundos atrás, tá bom? Estou usando o Bicalme. Isso aí, Adriano, o Bicalme ajuda muito. Tente acrescentar, associar aí o Natural Sleep, que vai te ajudar ainda mais, tá bom? Pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Me estendi até demais, aí mais de 1 hora já conversando com vocês. Se tiver mais alguma dúvida ou pergunta de última hora aí, tá? Enquanto eu vou me despedindo, é um prazerzaço estar aqui com vocês, tá? Na semana que vem, nós vamos ter uma live, gente, muito especial, onde nós vamos conversar sobre o transtorno que é a endometriose, tá? Nós vamos ter a presença da Ana Kraus, nós vamos ter a presença da doutora Luísa, tá? Que é a nossa doutora em farmácia, que está presente, trabalhando todos os dias lá no laboratório aí da Ecobé, está à frente da linha de produção, tá? E vai ser uma live muito especial, muito legal. Não percam, na próxima quarta-feira às 19h30, tá bom? Eu agradeço a presença de todos vocês, tá? Agradeço as perguntas que vocês enviaram aí, tudo que vocês estiveram aí comigo o tempo todo aí na nossa live, tá bom? Muito obrigado, uma excelente noite, uma noite com bom sono reparador, tá? Façam 4, 5 vezes o ciclo do sono, não REM, fase 1, 2, 3, depois 2, 1 e REM. Façam isso várias vezes, tá bom? Posição correta, comam agora logo para poder ir dormir logo cedo, tá? E coloquem em dia aí as orientações, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, suas famílias e até mais, pessoal. Tchau, tchau!